Saudações, pessoal! Hoje vamos para o aprendizado do capítulo 7 da ISO 9001, versão 2015. Tem a ver com os sistemas de apoio. Então vocês vão ver aqui várias referências a processos que normalmente são considerados processos de apoio em tudo que é empresa. Manutenção, recursos humanos, tecnologia da informação. E o item 7.1 começa com recursos. E aí tem uma parte ali de generalidades. Essa parte, então, trata das questões relacionadas mais a ter recursos apropriados, levar em conta capacidades e restrições da empresa. Exemplos, um bom planejamento orçamentário, normalmente as empresas que já têm essa prática já levam em conta uma projeção das receitas, das suas capacidades produtivas e ali então fica bem explícito todos os recursos que serão provisionados para a manutenção do sistema e da empresa como um todo. Normalmente o entendimento nas auditorias é que tem a ver então com a provisão de recursos financeiros. E há necessidade também de prover esses recursos para ações corretivas, planos de melhoria e decisões de análise crítica. Próximo item, pessoas. A exemplo dos recursos financeiros, eu tenho que ter o quantitativo de pessoas adequado às minhas necessidades, para que o sistema funcione, para que dê o padrão de qualidade que eu quero. Então, normalmente o pessoal trata isso aí com um quadro de lotação, é uma das ferramentas muito usadas hoje em dia na gestão de pessoas, que é dizer o que é o mínimo de cargos e funções que serão exigidos naquele setor ou na empresa como um todo. Adiante, pessoal, temos a questão da infraestrutura, equipamentos, softwares, veículos. É o projeto, a instalação de equipamentos, máquinas adequadas à qualidade e, obviamente, que não se pensa só no momento da instalação, se pensa em toda a vida útil desse equipamento. Então, óbvio que a gente também tem que prever aqui manutenção preventiva, que está representada num verbinho ali na norma, que se chama manter. A infraestrutura pode ser traduzida em equipamentos de produção, aí compreende hardware e software, redes de computadores. Enfim, pessoal, a tecnologia da informação hoje passa a ser decisiva na infraestrutura de qualquer negócio. Ambiente para operação dos processos. Aqui a gente pensa nas instalações como um todo, pessoal. Por exemplo, em locais de inspeção visual da qualidade do produto, a empresa segue rigidamente a normatização sobre níveis de iluminamento no local de trabalho. Então, iluminação adequada, temperatura adequada, condições de segurança para aquelas necessidades das pessoas e dos ambientes para que possam operar, produzir lá no final uma boa qualidade. Também inclui programas e ações de gestão da saúde e segurança, como CIPA, PRA, PCMSO, o 5S que a gente já estudou, manutenção de equipamentos que impactam no ambiente, aí no caso ar-condicionado, equipamentos de conforto térmico, de segurança, utilização de vestiário adequado, rotinas de higienização e desinfecção, então controle de pragas, entra tudo isso dentro do ambiente para a operação dos processos. Então pense em uma indústria de alimentos com todas aquelas regras, Anvisa e tudo mais, ali realmente há uma necessidade especial de atenção aos detalhes legais, normativos, para que não se incorra ali em nenhuma irregularidade. Adiante, pessoal, temos os recursos de monitoramento e medição. Exemplos, né? As nossas balanças, termômetros, paquímetros, cronômetros, trenas, sondas de temperatura, manômetros e tudo que é equipamento que traduz algum número que eu precise confiar. Falou em número, pessoal, estou falando em medição. Falou em monitoramento, eu estou falando num acompanhamento, como uma supervisão visual, um acompanhamento por auditorias. Então, se eu preciso de balança, tem que ter balança, se eu preciso de termômetro, tem que ter termômetro. Depende do tipo de empresa, cada uma vai ter o seu. Umas vão ter mais, outras vão ter menos. Onde a gente encontra mais isso? Na indústria. Rastreabilidade da medição, pessoal. Os exemplos mais comuns, as balanças em uso no processo são calibradas anualmente e verificadas diariamente. A norma fala em calibração ou verificação ou ambos. Aí a empresa tem que decidir de acordo com o grau de confiança que ela quer dar para as suas medições e para as tomadas de decisão que são feitas após essas medições. Então, se for um paquímetro que estiver descalibrado e eu estou produzindo uma peça metálica que tem que encaixar lá naquele buraquinho num equipamento maior, tem que ser precisão micrométrica. Se esse paquímetro não estiver adequado e eu vou medir dizendo que ele está bom, chega na hora de instalar na máquina, ele não vai encaixar e vai dar problema, vai dar reclamação, eu vou perder cliente. Então, a ideia é que o equipamento esteja de acordo com a necessidade. Existem regras para isso, muitas empresas, inclusive, que têm já uma instalação com muitos equipamentos de medição e monitoramento, laboratórios de controle de qualidade e tudo mais, acabam enviando seus profissionais, pelo menos um lá, para um bom curso de metrologia ou contratam uma empresa especializada nessa parte para manter os seus equipamentos calibrados, mas também para saber compreender os laudos, os relatórios. Outra coisa importante nesse item rastreabilidade é que os equipamentos têm que estar identificados. Então, um exemplo aqui pode ser o uso de etiquetas por cor ou por estado de calibração, né? Então, tem lá calibrado, está fora de serviço, está em serviço, porém com restrições, para que as pessoas não usem o equipamento indevidamente e tomem decisões equivocadas.
Conhecimento organizacional. Esse é um item novo, muita gente ainda não entendeu adequadamente a utilidade dele, mas ele é muito importante, pessoal. Então a gente vai tentar explicar com um pouquinho mais de cuidado. É aquele conhecimento que é só da empresa, que foi acumulado pela experiência, pelas práticas, pelo dia a dia, que muitas vezes está na cabeça das pessoas, que está lá nos seus procedimentos. É aquilo que só a empresa tem em termos de conhecimento. Vai servir para muita coisa, muitas vezes para até fazer os grandes diferenciais do negócio. Os exemplos mais comuns, né? Sistemática de elaboração de instruções de trabalho. 90% da nossa retenção de conhecimento organizacional está aí. Claro, pessoal, não é fazer a instrução de trabalho para tudo. Aquilo que realmente é o mais importante, aquilo que é decisivo. Programa de treinamento no local de trabalho, a partir desses procedimentos. Rotatividade de funções, outra ferramenta muito usada, assim o conhecimento não fica só numa pessoa. Participação, envolvimento das pessoas na resolução de problemas, assim se constrói um conhecimento colaborativo, compartilhado. Proteção de propriedade intelectual, muito comum também, aí entra a parte legal. São as situações mais comuns, pessoal. Existem outras formas, vou dar um exemplo aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Eu sou pesquisador, como tal, eu tenho que proceder pesquisas, então a gente faz um projeto, é submetido, é aprovado, existe alocação de horas de atividades ali, recursos e tudo mais, e no final de um ano eu tenho que prestar contas dos avanços que eu tive na minha pesquisa, as minhas conclusões totais ou parciais. Pois bem, esse relatório fica para a universidade, tá? Se um dia um outro pesquisador quiser continuar meu trabalho, mesmo que eu não esteja mais aqui, ele vai pegar lá a minha metodologia, vai pegar os meus dados, vai pegar os meus relatórios e vai poder continuar, ou seja, esse conhecimento fica retido aqui. Competência, não confundam, pessoal. Aqui é a competência de cada pessoa individualmente para ocupar determinado cargo. E as ferramentas mais usadas são as de RH, né, como plano de treinamento anual, o perfil ou descrição de cargo, avaliação de desempenho. A norma pede, então, que a gente avalie a eficácia no sentido de prover competência. Então, uma boa forma de fazer isso é avaliar o desempenho. Eu vou lá, dou um treinamento, depois de um tempo da pessoa atuando, eu vou ver se ela está desempenhando. E competência para a norma é educação, treinamento e experiência. A parte de habilidade, pessoal, ela agora está toda em cima da eficácia. Se a pessoa realizou um treinamento e a partir desse treinamento não adquiriu habilidade, isso vai acabar prejudicando a eficácia desse treinamento, que é um dos itens da norma. Então, a eficácia de um treinamento é realmente saber fazer aquilo que aprendeu. Bom, pessoal, aqui é um modelo que pode ser usado. A norma pede mais ou menos com essas mesmas palavras. E aqui tem alguns exemplos de uma empresa. O conhecimento sobre operação e gestão dos processos está todo definido na documentação pertinente do sistema de gestão da qualidade. Aí a disponibilização disso aí é na forma do controle de informação documentada que a empresa tem, depois a gente vai ver 7.5 da norma. Outro exemplo aqui, vamos dizer que isso aqui é uma empresa que fabrica vinhos, né? O degustador JCL, mais de 20 anos de degustação de vinhos, é um conhecimento necessário. Eu preciso de um ótimo degustador se eu quiser produzir um vinho de qualidade. Imaginem como passar o conhecimento desse cara por papel. É muito difícil. São anos de experiência e tudo para acumular a habilidade de degustar vinhos. Bom, como manter programa de retenção de talentos e plano de sucessão, muito comum, práticas de RH. Eu vou fazer de tudo para esse cara não querer ir para o meu concorrente. Não. E eu sei que um dia ele vai se aposentar e eu já tenho encaminhado um sucessor. Como disponibilizar o conhecimento desse cara? Relatórios periódicos sobre os resultados das degustações feitos pelo JCL. A exemplo do que eu dei dos pesquisadores aqui na Unisc. Aqui uma necessidade ou tendência de mudança que vai exigir uma ação. Aqui tem que ter gestão, pessoal. Não é só um relatório fixo lá que nunca ninguém mexe. Eu tenho que estar olhando isso aqui para ver se não mudou. Principalmente essa coluninha aqui. Ó. No caso aqui está mudando. Ó. A JCL irá se aposentar em 2 anos. Ele vai repassar a experiência para um assistente de qualidade, que é o PRF. Então essa pessoa vai ficar encostando nele lá, vai ser um aprendiz e tudo. E como obter e atualizar o conhecimento? Um programa de on-the-job training, treinamento no local de trabalho para o PRF. Vou ter um planinho de ação do RH que orienta isso. Vou contratar também o JCL, mesmo depois que ele sai como consultor, mais uns 2 anos após a aposentadoria dele, para ele poder fazer uma supervisão do trabalho do PRF. Ou seja, com isso a empresa garante que o padrão de qualidade do seu degustador será mantido, mesmo depois do JCL se aposentar. E assim a gente pode usar lições aprendidas sobre falhas, que a gente pega lá nos nossos relatórios de ação corretivas, porque se um dia der um problema semelhante, a gente de repente até já tem a resposta. Conhecimento sobre novos mercados, a empresa está inovando, está expandindo, está indo para outros mercados, tem que às vezes comprar esse conhecimento, não tem problema, o conhecimento pode ser desenvolvido internamente, como pode ser adquirido. Ela precisa de conhecimentos daquelas regiões, exemplo aqui América Central, que ela não conhece bem ainda, e vai contratar uma empresa de lá especializada, segundo um plano de ação do marketing. Podem surgir situações inusitadas ali, como implementação de planos de ação que exigem novos conhecimentos, exemplo e-commerce hoje tão badalado. Então aqui dá um quadro com alguns exemplos desse item bem importantes.
Conscientização. O que mais se faz? Bom, além de todos os motivos do sistema de gestão, política da qualidade, objetivos, o pessoal usa reuniões individuais ou de equipe, apresentações em grupo, integrações, ações de sensibilização ou de formação, das mais variadas. Além das questões de efeito visual, né? Banners, cartazes, placas, política da qualidade no crachá, e tudo isso para manter a chama acesa, para que as pessoas continuem sabendo que existe um sistema e que elas têm que estar atentas e comprometidas. Outras boas práticas aqui que são feitas são reuniões de rotina, onde normalmente se relembra a política da qualidade da empresa, informativos internos, integração das pessoas recém-chegadas à empresa, muito usado, né, porque é o momento de maior atenção do novato. Comunicação, esse item ganhou peso, pessoal. Um dos maiores problemas que as empresas têm é a questão relacionada à comunicação. Então, a norma fala em comunicação interna e externa. Exemplo, a autodireção divulga mensalmente para todos os empregados os índices de não conformidades e de satisfação dos clientes via mural. Os meios podem ser os mais variados, a empresa só tem que sistematizar isso aí, dizer o que comunicar, quando comunicar, mas tem que ficar claro tanto para a comunicação de caráter interno, aqui seria uma de caráter interno, quanto para de caráter externo, com órgãos auditores, clientes, fornecedores, órgãos governamentais, instituições, agências, reguladores e aí tudo mais. Formas de divulgação interna e externa, e-mail, jornais internos, murais, manual da empresa, atas de reuniões, site, publicações em outros meios. Então, tem uma gama enorme aí, o pessoal da área da comunicação sabe muito bem fazer isso. Vamos ver alguns exemplos. Um modelo, pessoal, que está dividido entre as comunicações internas e externas. Então, já tem as coluninhas que a norma exige sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem comunicar, como comunicar, quem é que comunica e o status para saber se está em dia ou não. Então, a gente vai listando aqui todas as comunicações internas e externas. Então, aqui tem importância do SGQ, política da qualidade, papéis e responsabilidades das autoridades, desempenho, objetivos, resultados de auditorias. Na externa tem relatórios da vigilância sanitária, vamos dizer que é uma empresa de alimentos, relatórios de resultados de auditorias externas, vamos dizer que os clientes da empresa têm interesse nisso aí, relatórios fiscais, se a empresa achar importante inserir isso no sistema, respostas e comunicações de reclamações de clientes. E aí depois, quando comunicar, uma frequência estabelecida ou condicionada, com quem comunicar, quem é que recebe essa comunicação, como comunicar, se e-mail, banner, sistema, outros recursos eletrônicos, quem é que comunica, a pessoa da empresa é responsável pela comunicação e se foi feito ou não foi aqui para a gente controlar. E a última cláusula, a 75, que fala então sobre informação documentada. Essa parte aí mudou, antes a gente tinha lá controle de documentos, controle de registro, tudo isso ainda pode existir, pessoal, só que agora a nomenclatura foi unificada, tudo chama-se informação documentada, né? E o que a empresa então tem que fazer? Ela vai continuar usando seus documentos, seus registros, vai dar o nome que ela quiser. Na parte de generalidades é dizer o que entra, qual é a documentação que inclui o sistema. Então, o mais normal são documentos tipo descrições de processos, procedimentos, instruções de trabalho, especificações, comunicações internas, registros eletrônicos. As descrições de processos seriam os nossos fluxogramas, os procedimentos seriam os nossos POPs, e aí, pessoal, tem uma série de regrinhas para criar e atualizar. É o 752, quem aprova, como avaliar esses documentos, não pode ser qualquer um tem o direito de criar ou atualizar um documento. Então, um exemplo mais comum, os procedimentos operacionais, manuais, normas são controlados em meio físico, papel e eletrônico, arquivos, e gerenciados por um software gerenciador de documentos. Cada vez mais as empresas adotam essa tecnologia. Quem não tem, cria um sisteminha próprio lá, com arquivos em PDF, com acesso restrito, em rede. Sempre tem um jeito de se fazer. O importante é que tenha um controle, então, de quem aprova, de tenha também uma estrutura, um cabeçalho, algum tipo de identificação para que o documento seja dado como oficial e realmente tenha credibilidade dentro do negócio. O controle de informação documentada, então, pessoal, também segue uma série de regras, exemplos mais comuns ali para que a gente mantenha a informação disponível, adequada e protegida. Temos aí procedimentos operacionais padrão, os nossos POPs da produção estão disponíveis no computador da linha de operação ou em papel na sala do supervisor. A empresa definiu essa regrinha para todos que trabalham então na parte de produção saibam onde acessar esses documentos, os POPs, que são decisivos aí no processo produtivo. Mas ela tem que estar protegida, pode ser fisicamente, simplesmente por uma chave que só algumas pessoas podem acessar aquela gaveta, aquele arquivo, mas o mais comum hoje em dia com os recursos da TI é a proteção por senha, por antivírus, e isso está cada vez mais prático de se fazer. As empresas então têm que ir se adaptando, né, para tornar isso aí o menos burocrático possível. Atividades de controle a serem abordadas, acesso por senha ou por cópia controlada, uso de lista mestra ou os GEDs, gerenciamento eletrônico de documentos, controle de informação de origem externa, né? Ela chega, ela é cadastrada, ela é controlada na sua versão também e distribuída às pessoas que vão tratar dessa informação. Exemplos de documentos de origem externa, legislação, normas, manuais técnicos, especificações, né? Mas as atividades de controle valem para todos os tipos de documentos, internos ou externos. E aí inclui, pessoal, questões relacionadas a distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento, preservação, legibilidade, controle de versões, controle de alterações,
retenção, disposição, o que fazer com esse documento depois quando ele não serve mais para nada. Enfim, e hoje em dia, como falamos com a tecnologia da informação, recursos como antivírus, backups, acesso por senha, firewall e tudo mais, ajudam nesses controles e na preservação, na retenção e também no descarte desses conteúdos. Então, pessoal, terminamos aqui a nossa explicação sobre o capítulo 7 da ISO 9001. Obrigado.